do livro Caminho, Verdade e Vida. O título é Testemunho. A pergunta do Cristo a Pilatos tem significação mais extensiva. Compreendemos-la aplicada às nossas experiências religiosas. Quando encaramos no Mestre a personalidade do Salvador, por que o afirmamos? Estaremos agindo como disco fonográfico, na repetição pura e simples de palavras ouvidas? É necessário conhecer o motivo pelo qual atribuímos títulos amoráveis e respeitosos ao Senhor. Não basta dizer, redizer encantadores lições dos outros, encantadores lições dos outros, mas viver substancialmente a experiência íntima na fidelidade ao programa divino. Quando alguém se refere nominalmente a um homem, esse homem pode indagar quanto às origens de referência. Jesus não é símbolo legendário, é um mestre vivo. As preocupações superficiais do mundo chegam, educam o espírito e passam, mas a experiência religiosa permanece. Nesse capítulo, portanto, é ilógico recorrermos sistematicamente aos patrimônios alheios. É útil a todo aprendiz testificar de si mesmo, iluminar o coração com os ensinos do Cristo, observar-lhe a influência excelsa dos dias tranquilos e dos tormentosos. Reconheçamos, pois, a atitude louvável no esforço do homem que se inspira na exemplificação dos discípulos fiéis. Contudo, não nos esqueçamos de que é contraproducente repousarmos em edificações que não nos pertencem, convidando o serviço que nos é próprio. Feito isso, vamos elevar o nosso pensamento ao alto e buscarmos uma conexão com a alma. Desde algum tempo, algum momento, essa conexão já existe. Mas, reunidos agora todos, num só pensamento, queremos reforçar essa conexão e buscarmos a inspiração divina e a proteção dos mentores espirituais para, inicialmente, a todos nós, que possamos estar bem receptivos de mente e coração abertos. Ao nosso irmão palestrante, que, por certo, nos ilustrará os grandes e novos conhecimentos que facilitarão o nosso dia. A todos os irmãos presentes e aqueles que não são vistos, mas que com certeza estão aqui em busca de socorro e de esclarecimento. Por todos eles, Senhor, que pedimos a vossa misericórdia, a proteção, inspiração e assistência. E com o teu nome e com a tua permissão, damos por iniciar os trabalhos deste ano. A palestrante de hoje é nosso irmão Edivaldo César, e o tema maior, principal, é o Cristo Consolador, e o subtema, o divino jardineiro. A palavra é nosso irmão Edivaldo. Boa tarde. Boa tarde. Os presentes aqui no Neponas, que estão também no campo virtual, né? Trabalhando, percebendo nós que nós realmente fazemos parte de dois planos, do plano físico, material e do plano espiritual. Então a tecnologia veio para nos dizer que as instituições também estão trabalhando agora, como sempre trabalharam, nos dois planos. A mensagem de Emmanuel é clara, né? Precisamos vivenciar Jesus. Falar de Jesus é facílimo. Não tem coisa melhor para a gente falar. Porque falar o que é bom nos enobrece também. Agora, viver os ensinamentos de Jesus, todos nós estamos nos esforçando e com certeza chegaremos lá. Então, agradeço a casa mais uma vez pelo convite e por esse belo tema, que é um dos capítulos do Evangelho 6º, tema muito lindo, o Cristo Consolador. Quando nós lemos o Evangelho, Jesus e sua missão planetária aqui no meio de nós na Terra,
chega um momento que a missão aqui está sendo encerrada. Parece que estava sendo encerrada. E os discípulos que conviviam com ele na época percebiam que em determinado momento o mestre já não estaria presente como eles gostariam. Isso é percebido logo pela energia, pela vibração. E o mestre diz para ele: não se turbe vossos corações. Crede em Deus, crede também em mim. Por quê, mestre? Porque há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito. E aí confortava os corações, dizendo: é necessário que eu vá, porque eu indo, eu prepararei o lugar e um dia nós estaremos todos reunidos no mesmo lugar. E quando eu for, eu vou rogar ao Pai e ele vos enviará um outro. O quê? Um outro Consolador. Para quê? Para que fique convosco eternamente. Quem? O Espírito da verdade. Que o mundo ainda não conhece, mas nós o conheceremos. E toda a promessa que Jesus nos fez, tenhamos certeza, estão sendo cumpridas ao longo dos tempos, porque é Ele que nos conduz. E a casa trabalhando esse mês o Consolador Prometido me oferece o Divino Jardineiro. Será que esse fio dá para passar para cá? Eu gostaria. Chega lá, né? Tudo bem, fica aqui. Então, esse tópico aqui está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6. Se você deve chegar aqui. Inclusive, as pessoas aqui lembram agora para não ficar na frente de alguns. Muito bem. Advento do Espírito de verdade, a vinda, a chegada, a concretização dele no meio de nós. Veio como outrora entre os filhos transviados de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai, o Espiritismo, como outrora a minha palavra, deve lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade, qual o Deus bom, o Deus grande, que faz germine as plantas e se levantem as ondas. Revelei a doutrina divina como um ceifeiro, reuni feixes o bem espaço. Na humanidade disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Essa é uma das mensagens do Espírito que assina como o Espírito de verdade. Mas essa fala nós conhecemos. De onde ela vem? Do Evangelho, que nós encontramos lá escrito por Marcos, Mateus, João. Depois vem os continuadores e repetem, reforçando. Quando ele chega, eu venho como outrora, como no passado, aonde? Entre os filhos de Israel e entre os transviados, que aqueles que perderam o rumo é que necessitam de um direcionamento. Para quê? Para lembrar a lei, para lembrar que existe uma causa, e essa lei é vinculada ao Criador e mantenedor da vida, o Deus bom, o Deus justo, o Deus misericordioso, que faz com que isso aconteça em todos os mundos. Como Jesus disse, há muitas moradas na casa de meu Pai. E Ele é o responsável por essa morada onde nós estamos, planeta Terra. Revelado pela equipe espiritual, nós sabemos que temos um mentor, que é o mentor geral do planeta, que se chama Jesus de Nazaré. Por isso que a doutrina é chamada de Consoladora, e por isso que Kardec botou no capítulo 6 o título O Cristo Consolador. Que esse é um dos Cristos, que não é o único. É um dos, porque o Pai dispersa Cristos por todos os mundos, para que seus filhos, suas criaturas, não estejam desamparadas. E nós aqui já sabemos a quem nós estamos dando o braço e caminhando com ele, nas pegadas de Jesus de Nazaré, que é o mentor espiritual do nosso planeta. Então, essa Divino Jardineiro tem 4 mensagens ou 5 assinadas pelo Espírito de Verdade.
E em uma delas é que ele se revela como o divino jardineiro. Vamos adiante. A missão de Jesus na Terra. Os Espíritos perguntam a algumas pessoas, nos ensinam uma nova moral, qualquer coisa de superior ao que o Cristo ensinou. Fazia essas perguntas também, e Kardec também perguntou para a equipe. Se essa moral não é outra, senão a do Evangelho, que vem fazer o Espiritismo? Não é lógico que se faça essa pergunta? Porque depois do Cristo Jesus de Nazaré, aqui no Ocidente, é outro maior movimento que nós recebemos. E as pessoas perguntam, por que essa revelação espírita? Se Jesus já veio, já nos disse tudo. E Kardec próprio também pergunta à equipe espiritual, vocês estão trazendo alguma novidade moral? E eles respondem, dizendo que não. O Espiritismo não encerra uma moral diferente daquela de Jesus. Mas perguntaremos, por nossa vez, se antes de Cristo os homens não dispunham da lei de Deus revelada a Moisés, Jesus veio mostrar aos homens a rota do verdadeiro bem. Então é o Pai enviando sempre mensageiros, discípulos, apóstolos, profetas, cada um no seu tempo, trazendo o que já é possível nós compreendermos. E aí ele fala, Moisés, antes de Moisés, vieram os outros, Elias, João Batista, depois vem outros que já passaram por aqui, os próprios apóstolos que ficaram disseminando a mensagem, chega Jesus de Nazaré, retorna e promete a volta de um Consolador. E mais desafiador, esse Consolador vem para ficar com vocês eternamente. Eternamente, para nós, é algo que não tem começo e não tem fim. Porque se é eterno, somente Deus o é. Nós somos espíritos imortais, porque tivemos um começo, como centelha emanada do Criador. Então, eternamente ficará convosco o Espírito da Verdade, ou o Espírito de Verdade, que vem esclarecendo, e à medida que o esclarecimento fica, ninguém tira de cada um de nós. Então, não tem moral diferenciada. Muitos que estão lá fora, muitas vezes, criticam a doutrina, como sempre criticaram, dizendo que é algo contrário à lei de Deus, que é algo demoníaco, pela falta do conhecimento. Mas nós sabemos que a base da doutrina é uma base cristã, porque quem está orientando todo o movimento na Terra é ele, que um dia Tiago resolveu e disse, todos os outros seguidores têm seus mestres e têm um nome, um título. Por que nós não podemos ser chamados de cristãos? Por quê? Porque nós seguimos um Cristo, que é esse, Jesus de Nazaré. Então, a partir daí, eles deixaram de ser chamados os homens do caminho e as mulheres para ser chamados de cristãos. E a doutrina espírita é uma doutrina cristã. Embora muitos, pela falta do conhecimento repetido, não sabem, criticam, como fizeram lá com as leis mosaicas naquele passado, e baseado na proibição de Moisés, que o Espiritismo ainda não existia codificado, dizem que é proibido manifestações, comunicações, como se nós estivéssemos buscando os espíritos desencarnados. E nós sabemos que foi o contrário. Foram eles que vieram nos acordar para a vida, para dizer que a vida não é somente aqui, no plano material, que existe uma vida mais além. Morrer não é o fim, que nós agora já sabemos. Continuemos, não tem moral nova na doutrina, é a mesma base, Jesus de Nazaré. A expressão divino jardineiro. Onde se encontra essa expressão, que é o tema de reflexão dessa tarde? A expressão divino jardineiro revela quem é o Espírito de verdade. Em o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, o Cristo Consolador, destacamos a do item 6, que foi dado em Paris no ano de 1861, que assim se inicia. Então é uma fundamental para a tarde de hoje. Veio ensinar e consolar os pobres deserdados,
vem dizer-lhes que elevem a sua resignação ao nível de suas provas, que chorem, pois a dor foi consagrada no jardim das oliveiras, mas que esperem, pois os anjos consoladores também lhes irão enxugar as lágrimas. E assim que ele continua, chamando a atenção de nós, espíritos em expiações e provas no planeta. Choremos, mas aguardemos que toda prova e toda expiação vai passar. Bem-aventurados os aflitos, porque os aflitos serão consolados. Obreiros, traçai o vosso sulco, recomeçai no dia seguinte a rude jornada da véspera de encarnações passadas. O trabalho das vossas mãos vos fornece aos corpos o pão terrestre, mas vossas almas não estão esquecidas. E eu, com letra maiúscula, o divino jardineiro, as cultivo. Nada fica perdido no reino de nosso Pai. É o divino jardineiro cultivando, regando amorosamente as flores que o Pai a ele confiou. Teve a oportunidade de dizer: nenhuma das ovelhas que o Pai lhe confiou vai se perder, porque todas elas estão fadadas à perfeição. E nós também fazemos parte desse rebanho. Divino é algo que vem de Deus, o Criador e mantenedor da vida. Eu, divino jardineiro, as cultivo. Cultiva intimamente em cada um de nós, porque o ser espiritual que orienta o planeta Terra tem ciência de onde nós estamos, onde estamos e como estamos, espiritualmente. Então, está cultivando em nós o reino que teve a oportunidade de dizer no passado aos discípulos, quando eles perguntaram: onde está o reino de Deus? Não aguarde que esteja lá fora, por aparência, porque o reino de Deus está no íntimo das criaturas, está em vós. Vem a equipe da codificação, quando Kardec pergunta: e onde está escrita essa lei? Eles falam que nós somos regidos pelas leis divinas, na consciência do ser. Que seres somos nós, encarnados e desencarnados, centelhas de Deus, como eles disseram. Quer imaginar o espírito? Imagine uma centelha, que varia no colorido de acordo com o nível espiritual, evolutivo, intelectual de cada um. Mas todos somos emanados do Criador e mantenedor da vida. Continuemos, aqui tem revelações magníficas. Aqui está mandando. A Revista Espírita, publicada por Allan Kardec, anos a fio, 1861, na página 305. O Espírito Erasto vem dizer aos espíritas da cidade de Lyon: não poderias crer o quanto nos é doce e agradável presidir ao vosso banquete, onde o rico e o artesão se acotovelam, bebendo fraternalmente, onde o judeu, o católico e o protestante podem se sentar na mesma comunhão pascal. Não poderias crer o quanto estou orgulhoso em distribuir a todos e a cada um os elogios e encorajamentos que o Espírito de verdade, nosso mestre bem amado, me ordenou conceder às vossas piedosas cortes. Era um trabalho de espíritos da codificação também divulgar, assim como Paulo está divulgando as cartas por várias igrejas, ele se comunicava em vários locais, se dirigindo aos espíritas daquela localidade. E a Revista Espírita de 1968 se dirigia aos espíritas que eram espíritas da cidade de Lyon. Tem outras comunicações que foram dadas em outras localidades, convidando aqueles espíritos. Ele fala do banquete, fraternalmente, porque a revelação que eles vieram fazer, vieram nos dizer que não temos diferenças. As diferenças são momentâneas, pelo percurso espiritual que cada um de nós já fez. Mas a nossa origem, simples e ignorantes, para alcançar a perfeição, é para todos.
O diferencial está na trajetória que cada espírito está fazendo. E ele fala, católico, protestante, podem se sentar qualquer religião na mesma mesa, no mesmo banquete, porque para Jesus nunca teve diferencial. E é isso que a doutrina nos ensina, fraternidade sim. Os preconceitos vão deixar de existir, porque nós somos todos iguais. Os corpos vão se desintegrar todos iguais, e vão todos para o mesmo sepulcro, e vão apodrecer da mesma forma a matéria. O diferencial está na chegada do Espírito no plano espiritual. Como a Rainha de França, no capítulo 2 do Evangelho, quando Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. E aquele Espírito, por ter sido uma rainha na França, julgou que ao desencarnar também chegaria no plano espiritual de aplausos. Mas veio dizer que foi por engano, porque chegou no estado bem abaixo daqueles que eram seus empregados e seus súditos, espiritualmente. E por sua vez, teve que pedir ajuda a eles para seguir adiante. E termina a mensagem da psicografia, na época de Kardec, dizendo: orem por aqueles que ainda não alcançaram o reino de Deus. Porque para alcançar o reino de Deus é preciso trabalho, é preciso abnegação, é preciso fraternidade e humildade e comunhão entre todos os espíritos, tenhamos religião ou não. O importante é que todos estejamos unidos no mesmo propósito. É por isso, companheiros, irmãos e irmãs que nos ouvem aqui no NEPOM e lá no campo virtual, que existe esse grande movimento agora na sociedade. O combate às discriminações, seja de raça, de credo, de religião, de sexo, qualquer que for. Porque para Jesus não tem diferença. E na verdade não tem, porque todos somos iguais. Chegamos da mesma forma, retornaremos da mesma forma, deixando um corpo físico na matéria de onde ele vem. Mas o estado espiritual que nós estaremos do outro lado é a caminhada sempre. Como ele diz: eu cultivo no silêncio dos nossos corações o divino jardineiro. Todos. E com o tempo, nós vamos nos libertando de todas essas desavenças que ainda existem na sociedade. Então, atrelar Jesus à mensagem de abertura de Emmanuel, publicar, falar de coisas lindas e maravilhosas, como estou falando neste momento, é lindo e maravilhoso. Mas na hora de nós colocarmos em prática, na sociedade que nós vivemos hoje, nós temos que ter muita coragem para dizer que não vamos ir de encontro àquilo que nós já acreditamos. Por isso que nós só abraçamos quando temos certeza de é isso mesmo que nós queremos. E a doutrina vem justamente trabalhar essa discriminação racial que ainda existe, como em todos os sentidos. O momento é grave no planeta, nós sabemos, porque é momento de mudança, em todos os setores falando. Requer luta, trabalho, dedicação, exemplo, e nós estamos nesse processo também. É a grande prova. A grande prova de toda a humanidade, principalmente de quem segue Jesus. Olha o exemplo dele lá no passado. Os grandes discípulos de hoje, através das mediunidades, vêm nos dizer que os apóstolos e seguidores do Cristo, desde as organizações primitivas do movimento evangélico, designaram através de nomes diversos. E todos nós sabemos: o mestre, o pastor, o Messias, o Salvador, o Príncipe da Paz. Todos esses títulos são justos e veneráveis. Entretanto, não podemos esquecer, ao lado dessas evocações sublimes, aquela inesperada apresentação do Batista. João Batista, o precursor. Ele falou sobre João dizendo que entre os nascidos de mulher do planeta, nenhum tinha sido igual, porque João veio com a missão, o Batista, de começar a tarefa para que ele depois começasse a vir. Contrato de espírito, João representando a verdade, Jesus representando o amor, Maria e Isabel, as mães que receberam esses seres,
para que a humanidade pudéssemos nós recebermos esse presente. E João Batista disse da seguinte maneira: o precursor designa ao povo trabalhador atento, que tem a pá nas mãos, que limpará o chão duro e inculto, que recolherá o trigo na ocasião adequada, e que purificará os detritos com a chama da justiça e do amor que nunca se apaga. Trabalhador atento e incansável para com a humanidade do planeta Terra, nós que estamos em experiências humanas, orientados por esse mestre educador, e Joana nos disse que o único título que ele aceitou, o de mestre, porque a partir dos 30 poderia falar em praça pública, e para a sociedade da época era considerado mestre aquele que tem conhecimento que poderia falar. Em 3 anos ele cumpriu a tarefa, porque ele sabia que não era tudo, que 3 anos terrestres, junto à eternidade, é pouco. Mas teria a continuidade que nós estamos vivendo aqui agora, nesse momento. Então, João, o precursor. Tem mais? Refere-se ao trabalhador abnegado e otimista. A pá rústica não descansa ao seu lado, mas permanece vigilante às suas mãos, e em seu espírito reina a esperança de limpar a terra, que lhe foi confiada às salvadoras diretrizes. Limpar a terra, deixar o bem imperar na terra, para que um dia ele possa dizer: agora sim, o meu reino já é daqui. Que já não existirá mais as disputas das posses materiais, não existirá mais a mentira, o falso, não existirá mais buscar alegria sobre a derrota de outros. E nós estamos caminhando para esse processo. Vigilante em todos os momentos. Tem um companheiro do movimento espírita que diz assim: ai de nós se Jesus tirasse férias do planeta. Por um segundo que fosse, não tira. Porque mantém sua vibração intensa em todo o globo terrestre. E não só no globo. Os espíritos nos dizem que o nosso sol, aqueles que gostam de fazer mentalizações ao sol, como eu gosto, pela manhã, antes de sair ao trabalho, entidades espirituais evoluídas reúnem-se no sol. E o sol não é somente para o planeta Terra, né? É o nosso sistema como um todo, emanando vibrações de amor, de paz e de fraternidade. Que bom que nós entremos nessa sintonia. Sabe quem são? É aqueles que Emmanuel revela pela psicografia de Chico, no livro A Caminho da Luz, a comunidade dos espíritos puros, da qual Jesus de Nazaré é um dos membros. Mas é uma comunidade. E mundo algum está abandonado e nós nunca estaremos, nem nunca estaremos. Vamos adiante. Paz para todos. Revista Espírita, mais uma vez, 1861. Página 348. Erasmo aos Espíritas de Bordeaux, na França, mais uma vez. Sei o quanto vossa fé em Deus é profunda e quão fervorosos adeptos sois da nova revelação. É por isso que eu vos digo, em toda a efusão da minha ternura por vós. Estaria desolado, estaríamos todos desolados, nós que somos, sob a direção do Espírito de Verdade, os iniciadores do Espiritismo na França, se a concórdia das quais destes até este dia, provas brilhantes, viessem a desaparecer de vosso meio. Devo-vos fazer ouvir uma voz tanto mais severa, meus bem-amados, quanto o Espírito de Verdade, mestre de todos nós, espera mais de vós. Erasmo ressalva direto a liderança do Espírito de Verdade. Liderança. E vai esclarecer para nós. Eles vão os trabalhadores da mediunidade, ele, o Espírito. Por que aquela fala lá no início vem como outrora aos filhos desgarrados de Israel trazer a mensagem de ajudar o rebanho novamente e dar um direcionamento. E eles saíram divulgando por toda parte.
Convocamos espíritas, como o Bezerra de Menezes fez conosco aqui no Brasil. Depois de desencarnado, veio convocar os espíritas brasileiros. Kardec tem uma mensagem também, porque ele sabia em cada ponto onde os espíritos estavam se reunindo e abraçando essa nova revelação, como ele diz ali, essa nova doutrina. Precisamos de estímulo, precisamos de clareza, precisamos de saber como as coisas acontecem, para que nós unamos os nossos esforços, como diz Kardec no Evangelho. Irmãos, unamos os nossos esforços. Somos trabalhadores da vinha, mas temos que cumprir com o trabalho que nos foi confiado na vinha. Mas quando o dono da vinha retornar e perguntar, e aí, como está o trabalho? Nós possamos entregar e dizer, aqui está, Senhor. Todas as palavras do Evangelho dizem respeito a cada um de nós. Não temos a menor dúvida. Vamos adiante. Revista Espírita de 1964, página 16. No texto, um caso de possessão. Senhorita Julie, o Espírito Hammerman relata. Essas obsessões frequentes terão também um lado muito bom, naquilo que é sendo penetrada pela prece e pela força moral, pode-se fazer acessar e adquirir o direito de expulsar os maus espíritos. Cada um procurará pela melhoria da sua conduta. Adquirir esse direito, que é o Espírito da Verdade, que dirige este globo, conferirá, quando for merecido. Tenha fé e confiança neles, que não permite que se sofra impunemente sem motivo. Então, a médium, senhorita Julie, e o Espírito Hammerman. É considerado o pai da homeopatia, né? Foi como o Espiritismo entrou no Brasil. Médicos homeopatas vieram para o Brasil e começaram a trabalhar a homeopatia e o Espiritismo. E aí o Espiritismo aqui no Brasil toma a feição da assistência social, da prática da caridade. Vamos puxar o saco um pouquinho. Porque o momento se faz aqui. O Major foi o primeiro presidente da Federação Espírita Brasileira. Pois é, então a federação já estava trabalhando para poder também aspectos do projeto do ódio do imperador. Absorver esse novo conhecimento que estava vindo. Então, mais uma mensagem que vem conferir para nós quem é esse divino jardineiro. Eu, como divino jardineiro, cultivo no vosso silêncio o íntimo de cada um de vós. O livro dos Espíritos. Existe uma mensagem da presença espírita do caminho da redenção. Eu tive o prazer de conhecer quando assinante, que faz uma analogia ao livro dos Espíritos como um grande edifício. Um edifício que, para entrar nele, é ladeado por um grande jardim. E esse jardim é composto de 1019 espécies de rosas diferentes, mas cuidada com muito carinho. E cada uma delas exala um perfume diferenciado, fazendo referência às 1019 questões, para alguns, ou 1018, depende da tradução, que compõe a obra Livro dos Espíritos. E esse mestre, leonês, Allan Kardec, que foi convocado em momento próprio para trazer essa mensagem para nós, estava no plano espiritual, Humberto de Campos nos conta hoje, através da psicografia do Chico, que Jesus convoca os trabalhadores daquela hora, porque o planeta, o mundo estava voltado muito mais para as guerras e para a materialidade. E ele convoca trabalhadores e chegou a hora. É o momento de reencarnar. Então, aquele João Russo, um dos cristãos que foi queimado vivo pela mensagem de Jesus, é convocado diante do Mestre. Mergulharás no corpo físico, e lá receberás o nome de Hipólite Leão de Mizrahi. Mais tarde ficará conhecido na humanidade como Allan Kardec. Para quê, mestre? Para regar essas flores que serão levadas ao planeta. E o Espírito aqui bem próximo a nós, que nós todos conhecemos, a mentora Joana de Ângeles, no livro Após a Tempestade. Conheço. Ela relata, quando o mestre do plano espiritual começou a convocar espíritos
Para que a revelação, o Consolador prometido chegasse à terra, esse Espírito se apresenta e diz assim: eu apresentei a ele as minhas parcas forças para servir a obra. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos duas comunicações do Espírito amigo, que é justamente Joana de Ângeles, que hoje nós ficamos sabendo pelas suas próprias revelações junto a Divaldo. Então, esses trabalhadores dessa hora vão muito mais além do que nós podemos imaginar. Mas o Divino Jardineiro continua alimentando cada um deles para que cada um cumpra com a tarefa que lhe foi confiada. Os desencarnados e os encarnados que estão no meio de nós, muitas vezes trabalhando no anonimato, passando por suas experiências, suas provas, suas expiações, suas dores, mas no trabalho, porque o trabalho é a base de sustentação dessa hora. Momento de transição, que não é somente do planeta, é desse mundo íntimo. Cada um de nós estamos em transição. Algumas pessoas começam a se referir, sempre que eu tenho a oportunidade, estou lembrando, dizendo, mas é porque eu estou no mundo de provas e expiações. Não. Eu, espírita, estou em estado de expiações e provas. E o planeta foi criado, co-criado por Jesus e sua equipe, para que nós viéssemos habitar esse planeta, rumo ao mundo de regeneração. O planeta se transforma materialmente, sim, pela lei do progresso, assim como o nosso corpo material também se transforma. Mas a mudança íntima, quem faz, somos nós. Quando esse mundo aqui se regenerar, onde nós estivermos, o mundo será de regeneração para todos. Então vamos adiante, companheiro. O que temos mais? Página 64, página 399. O Espírito da Verdade na comunicação espírita afirma: há várias moradas na casa de meu Pai. Eu lhes disse há 18 séculos. Estas palavras o Espiritismo veio fazer entendê-las. E vós, Deus bem-amados trabalhadores, que suportais o ardor do dia, que credes ter a vos lamentar a injustiça da sorte, bendizei vossos sofrimentos, agradecei a Deus que vos dá os meios de quitar as dívidas do passado. Orai, não dos lábios, mas do vosso coração, melhorai, para vir tomar na casa de meu Pai a melhor morada, porque os grandes serão rebaixados, mas vós e sabeis, os pequenos e humildes serão elevados. 1964, mesmo ano de lançamento do Evangelho segundo o Espiritismo. Essas comunicações Kardec deixaram na Revista Espírita. Porque a Revista Espírita fez parte também de toda a dissertação que ele botou nas obras 5 da codificação. E lá tem relatos maravilhosos que nem todos sabem ou conhecem. São volumes intensos. Cada ano, cada mês ele publicava um. Então tem volumes completos com todos os anos que foram editados. Mais uma comunicação afirmando quem é esse divino jardineiro que está conosco, enviado do Pai. Continuemos adiante. Capítulo 31 do Livro dos Médiuns, item 9. Dissertações Espíritas, Livro dos Médiuns. Kardec recebeu uma mensagem que diz assim: sou eu que venho, o teu Salvador e teu Deus. Venho como outrora, entre os filhos transviados de Israel. Venho trazer a verdade e dissipar as trevas. Ouve, o Espiritismo como outrora, a minha palavra, deve lembrar aos materialistas que acima deles reina a verdade imutável. O Deus bom, o Deus poderoso, que faz germinar as plantas e levanta as ondas. Revelei a divina doutrina, como um cefeiro, liguei feixes o meu espaço pela humanidade e disse: vinde a mim, vós todos, que sofreis. Conhece essa mensagem? Do Evangelho, né? Está no Livro dos Médiuns e foi assinada por Jesus de Nazaré. Allan Kardec tomou a liberdade de não grafá-la como assinatura e deixou ao tempo
E lá ele explica, na própria dissertação, por que fez isso. Porque antes ele havia se identificado, como até hoje, o Espírito de verdade, que o mundo ainda não conhece, o que ele vinha revelar, mas nesse momento nós já conhecemos em partes. E nós não podemos dizer que já conhecemos tudo que existe no plano espiritual, porque devido ao nosso nível ainda de compreensão. E outros médios também deram comunicação do mesmo Espírito, com o título Espírito de Verdade. E Kardec teve cuidado de ter o controle universal do ensinamento dos Espíritos, para não ser apenas um se comunicando. Quando nós adentramos na introdução do livro dos Espíritos, está lá, introdução a uma filosofia espiritualista. E ele diz o porquê. Para ter o maior número de comunicação possível. Por isso que as perguntas eram repetidas para vários países onde ele sabia que estavam se comunicando espíritos através de diversos médiuns. Mudava a linguagem, mas a essência, o sentido era o mesmo. E eles próprios diziam, nós já não dissemos, porque ele repetia a pergunta com outras palavras. Era uma técnica que ele usava, assim como perguntas e respostas da época, discípulo de Pestalozzi, um grande educador, onde ele aprendeu a levar as pessoas a refletir, pensar. Pergunta e resposta. A primeira do livro dos Espíritos, todos nós sabemos, e a forma como ser feita, o que é Deus. E ele responde, Deus é a causa primária ou primeira de todas as coisas. Inteligência suprema. Resposta puramente filosófica. Todas as outras questões vão nos auxiliar a entender, compreender e vivenciar o que é mesmo Deus. Já o Espírito nós sabemos, é o ser inteligente do universo. Deus acima de tudo, Espírito e matéria, fazendo parte da obra. Eles vão percebendo que quantos materialistas chegaram no plano espiritual surpresos. Eu não acreditava que eu ia viver depois da matéria. Pensava que o corpo aniquilado, o espírito também ia. Mas foi engano. O livro Céu e Inferno nos trazem essas revelações. Vamos lá, companheiro, o amigo de todas as horas. Aqui é nosso irmão Emmanuel, através da psicografia do Chico, um convite para nós. Trabalhadores da última hora. Todos vós que viveis empenhados de serviços terrestres por uma era melhor, mantende aceso no coração devotamente a causa do Evangelho de Cristo. Não nos cerceie dificuldades ou ingratidões. Desdobremos nossas atividades sob o precioso estímulo da fé, porque conosco vai à frente, abençoando-nos a humildade, a humilde cooperação aquele trabalhador divino que limpará a ilha do mundo. No livro Pão Nosso, Emmanuel Chico. Nos convidando, como nós, trabalhadores integrantes de uma instituição, como nós estamos falando de instituição espírita, que vai muito mais além no estudo e nas revelações, porque nós não estudamos somente as leis materiais. Nós estudamos também as leis espirituais que nos foram reveladas. Nós sabemos que numa comunidade como essa, aqui no Nepal, aqueles que estão em casa nos assistindo, estamos sempre acompanhados de espíritos desencarnados. E esses entram em comunhão conosco, a depender da afinidade, a depender da tarefa que estamos desempenhando. E Emmanuel, na época pela psicografia de Chico, vem nos encorajar dizendo, todos vós que viveis empenhados nos serviços terrestres, todos, ele convoca a todos, independente da religião que está na terra, que tenha certeza que esse divino jardineiro é quem vai à frente, nos conduzindo, nos estimulando, nos alimentando, para que nós possamos cumprir o mínimo que seja da nossa programação encarnatória. Que nenhum de nós estamos aqui ao léu. Existe uma equipe de espíritos amigos, de espíritos familiares, sob a égide de Jesus de Nazaré, que planejaram, ou conosco ou por nós,
Porque quando nós não conhecemos, não temos como participar. Nós só participamos quando conhecemos. Como nós acreditamos nele, confiamos, porque eles são os maiores do que nós aceitamos a programação. Quando chegamos aqui, temos que descobrir o que é mesmo que eu vim fazer no planeta Terra. Eu ainda estou encarnado agora, nesse momento, depois de um grande conflito espiritual, onde a pandemia levou vários espíritos para o plano dos desencarnados. Mas muitos de nós aqui estamos e outros estão chegando, porque na vida é assim. Então, o que é que eu preciso fazer? O que é que eu estou fazendo para me melhorar como pessoa, como espírito, baseado nos ensinamentos do Evangelho de Jesus? Praticar e fazer o Jesus ensinou. O bem, a caridade, a humildade, o amor, Com certeza. a paz. Como disse a mensagem de Evandro, me referindo mais uma vez. Falar de Jesus é uma maravilha. Todos nós, acredito eu, que nós, a grande maioria, já estamos nos esforçando para colocar em prática a caridade, uma prece por alguém, evitar os julgamentos indesejados de alguém que cometeu um ato desatinado, pensar naquele que cometeu também. Porque nós sabemos que perante a lei divina, aquele que comete um ato de violência em qualquer lugar, já se comprometeu com um débito muito grande perante a própria consciência. E a doutrina que vem revelar. E Jesus, o divino jardineiro, está cultivando também no íntimo desse ser, no estado em que ele estiver. Desde o mais evoluído até o menos, ele está cultivando no silêncio, para que nós possamos descobrir o reino de Deus que está em nossa própria consciência. E o Evangelho segundo o Espiritismo, com a clareza que nos traz, para que nós possamos implantar e manter o nosso culto do Evangelho no lar, nós estaremos sendo mais um a acender uma candeia sobre a mesa, e em volta dessa candeia, quantos espíritos? Vejamos sendo aqui mais algo, companheiros, nós encerramos aqui. E aí, para encerrar, eu vou trazer um exemplo de um trabalhador incansável de lá da nossa casa, do Instituto Kardecista, há muito tempo atrás, que eu tive a oportunidade de ainda conhecer encarnado. Hoje ele já está no plano espiritual, mas trabalha conosco, mesmo desencarnado. Professor? Professor Luiz Teve um Gonzaga Pinto, Pierre. outro que era o presidente. Luiz Gonzaga Pierre, que foi a Pierre. nesse momento, do Eu Instituto participei Estado daquela Brasil. lei, do Paulo, do Ruth. Instituto Secretaria Brasil, Médica. sem nenhum trabalhador encarnado, lá no Pelourinho, numa zona ainda que era uma época de prostituição, e ele ia diuturnamente, todos os dias, fazer o Evangelho naquele lugar. Fazia o Evangelho, abria as portas, fechava, fazia o Evangelho, e depois de muito trabalho ele se sentiu cansado. Eu disse, não vou mais continuar, eu vou procurar as pessoas que estão à frente do movimento espírita aqui na Bahia, em Salvador, da qual o senhor Divaldo Franco fazia parte, estava em determinado local fazendo uma preleção doutrinária. Ele colocou as chaves no bolso e disse, vou devolver, porque sozinho, eu encarnado, não dá. Aguardou terminar a palestra, quando o Divaldo termina a palestra, ele começa a psicografar. E essa psicografia imensa foi direcionada para ele. Naquele momento, ele dizia que o Instituto Kardecista, no local onde se encontra, que ainda está no mesmo local, completando 100 anos esse ano, é um posto avançado, em rude campo de batalha. Manter abertas as portas, mesmo a experiência de dor e dificuldades múltiplas, é um compromisso que nós deveríamos manter. E o Espírito que estava escrevendo é Joana de Ângeles. E essa mensagem que ele vai lá no Instituto Verde Sabe, está lá na escada, na subida. Parte dela. Para quê? Para nos estimular o trabalho. E depois dele, ele viajou, conheceu o curso básico de Espiritismo no Ceará e trouxe de lá para cá. Foi quando chegaram os trabalhadores encarnados na casa e até hoje a casa está aberta a completar 100 anos. Por quê? Porque esse divino jardineiro não desampara ninguém. Então, eu digo mesmo para os trabalhadores do NEPOM, que eu estou nesse momento falando,
Aqueles que estão aqui presentes, aqueles que estão nos ouvindo virtualmente, coragem, trabalhadores, porque Jesus não desampara ninguém. Muita paz. Sinto o sol no coração, o azul dourado do céu e as pedras ferindo as mãos. Me calo ante o teu olhar pleno de luz. Tuas palavras me envolvem, as dores, as flores. Jesus, hoje no monte, nossas vidas, tuas mãos, mesmo as estrelas não têm o teu brilho e amplidão. E eu esqueço ante a tua luz e das certezas, tristezas, das lutas, as flores. Jesus. Me levou a recordar aquelas pedras nas quais me feri para te encontrar. Eu não esqueço da noite do sol, amor e luz, e eu voltei às sandálias, às ruas, às dores. Jesus.